A gente clica... ok. No lobby do evento. É só alguns segundinhos a gente começa. Pronto. Agora sim. Aê, perfeito! Que alegria, gente! Começou oficialmente! Que alegria! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Acho que o pessoal está encontrando seu caminho aí pelo Zoom. Essa plataforma é nova para todos nós, então vamos com paciência, com calma, vai dar tudo certo. Estou vendo o pessoal entrando aqui aos pouquinhos. Vejo alguns nomes novos, alguns nomes que já conheço, alguns que faz um tempão que eu não vejo. Bom ter vocês aqui, galera. E bom estar falando português, cara. Nossa, é uma sensação muito gostosa, assim, de estar falando em português com a galera do meu país, num evento internacional, num evento América Latina. Muito bom, gente. Bom, bem-vindos, como vocês sabem, esse é o Virtual Youth Summit 2022, América Latina. Essa é a primeira edição que a gente está fazendo especialmente em português e espanhol para a nossa região, para discutir os nossos desafios, as nossas oportunidades, para a gente gerar mais conexões que vão fortalecer e que vão tornar a nossa região mais inclusiva, mais sustentável, mais justa, e assim por diante. Estou muito feliz de ter vocês aqui, muito feliz que vocês toparam, né, esse convite nosso para a gente criar essas conexões que vão transformar a nossa região, e eu espero, de coração, que esse evento seja só o começo dessa jornada que a gente vai construir junto daqui para frente. E para a gente começar, a gente vai ter um painel super especial para falar um pouquinho sobre pessoas que já estão nesse caminho, que já estão se conectando e transformando a América Latina. A gente tem aqui o Alexandre Lima, o Alex, que é engenheiro mecatrônico, apaixonado por impacto social, também especializou em gestão de políticas públicas, tem bastante experiência com empreendedorismo social, inovação e atualmente é Global Management Trainee na Ambev. A gente tem também o Guilherme Pinheiro, Gui, que está coordenando a iniciativa IRIS, que é uma ONG que promove acesso à educação e saúde mental a jovens LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. Gui também estuda filosofia e direito na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e está aqui para somar com a nossa discussão. A gente tem também a Luana Prado, que é ativista, escritora, palestrante, pesquisadora, essa mulher múltipla, cheia de potencialidades, é uma entusiasta pela democracia e está trabalhando, construindo um movimento social para promover a democracia e o engajamento cívico jovem aqui no Brasil. Super importante, né, gente? Ainda mais nos dias de hoje. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E, por fim, mas definitivamente não menos importante, a gente tem o João Brits, de Portugal, atualmente no Brasil, que além de empreendedor social, agroflorestador, inovador, enfim, changemaker, é também breakdancer, dedicado à regeneração também de economias, super facilitador também, enfim, diretor de inovação na How Good, uma empresa que trabalha com investigação com a maior base de dados do mundo de sustentabilidade de produtos. Então é isso, a gente tem esse painel incrível com a gente hoje. Bem-vindo a todo mundo que entrou enquanto eu estava apresentando o pessoal. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para se apresentarem no chat também, para mandarem perguntinhas aqui na caixinha, essa caixinha que está escrito Q&A, né, perguntas e respostas, vocês podem mandar perguntas ali também, então fiquem à vontade para interagir com a gente enquanto a gente conversa. E é isso, gente, sem mais delongas, eu vou começar com a primeira pergunta, e aí para a gente começar eu queria explorar um pouquinho mais a história de cada pessoa que está aqui com a gente no painel. Então, eu vou pedir para cada um me contar um pouquinho de como que vocês chegaram até aqui e o que que instigou vocês a decidir se tornarem agentes de mudança. Qual que foi aquele incômodo, aquela inspiração, ou enfim, aquele conhecimento que instigou isso em vocês para que vocês decidissem fazer algo a respeito das coisas que incomodavam vocês aqui na nossa região. Eu vou começar com Lua. Então, Yas, queria primeiro agradecer demais pelo convite. Eu falei lá no Instagram e é uma coisa que eu fico, assim, muito feliz. Realmente ganhei meu ano com isso, porque em 2020 eu assisti o Virtual Youth Summit enquanto
enfim, assistindo mesmo, e foi no momento em que eu decidi que eu queria ser ativista. Então, o Global Changemakers é uma instituição que eu admiro demais, e a gente está discutindo isso com jovens no Brasil, na América Latina, tipo, é uma coisa que eu estou muito feliz de estar participando de verdade. Para mim, eu acho que eu sempre tive dentro de mim uma vontade de mudar. Então, assim, eu já fui apaixonada por várias outras coisas. Quando eu era menor, eu queria ser neurocientista, já quis ser bailarina, já quis ser cantora. Mas sempre um padrão que tinha dentro da minha história era querer mudar. Então, eu estava no balé e eu queria mudar o fato de como as pessoas eram extremamente preconceituosas com tipos de corpos diferentes e tudo mais. Eu estava na neurociência e eu queria trazer esse conteúdo para mais pessoas, queria mudar ali a realidade do Brasil na educação, porque neurocientificamente nosso sistema educacional não faz sentido. Mas eu tive um momento em que eu acho que essa vontade de mudar se alinhou com o meu propósito mesmo e com o senso de urgência em que eu falei, caraca, preciso fazer alguma coisa. Que foi em março de 2020, a gente estava logo no iniciozinho da pandemia aqui no Brasil e tudo mais, estava de quarentena, e pela televisão, assim, todo o Brasil estava assistindo manifestações contra a democracia. Isso foi uma coisa que me chocou muito. Eu sempre gostei de estudar história, estava estudando no momento sobre a ditadura militar e tudo mais, já tinha estudado outras vezes. E assim, era uma coisa que eu não entendia realmente. Veio a partir de uma vontade de entender o que é que faria uma pessoa levantar uma placa dizendo queremos a volta do AI-5, queremos fechar o Congresso, queremos que a gente não tenha uma democracia mais no Brasil. Isso não fazia sentido algum para mim, eu ficava realmente sem entender o que é que alguém, qual seria a motivação de alguém fazer isso? Será que seria falta de conhecimento? Será que a pessoa não entendeu o que é democracia? E aí eu comecei a tentar pesquisar e tentar entender. Então veio a partir de uma tentativa de entender o que estava acontecendo no meu país e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de falar, que muito tagarela, era uma criança que adorava entrar assim, em discussões, qualquer que fosse o assunto. Então, eu acho que sempre por ter falado muito e em meios geralmente adultos e de homens, geralmente, sempre me perguntavam, mas por que que você está falando? Por que que você acha que tipo, a gente deve escutar a sua voz? Por que que você tem a sua opinião tão forte e tudo mais? E aí, desde pequena, eu decorei uma frase que foi completamente decorada, porque eu acho que eu nem sabia direito o que significava, que eu dizia, não, porque nós vivemos num país democrático, então a minha opinião tem valor, assim como a de qualquer cidadão brasileiro aqui. E então, eu acho que eu repeti tanto essa frase quando eu era criança, quando eu continuei discutindo política com adolescente e tudo mais, que eu criei uma conexão ali com a democracia. E aí, quando eu vi esses protestos contra a democracia, eu não via um protesto, tipo, longe de mim. Eu via um protesto como se fosse contra a minha existência. Tipo, caraca, a democracia me protege. Se tem alguém protestando contra a democracia, ele também está protestando contra mim mesmo. Então, eu senti ali, tipo, completamente atacada e eu precisava fazer alguma coisa. E aí, naquele momento, o que eu tentei fazer foi entender a situação, entender, tipo, começar a ler mais sobre a democracia no Brasil e tudo mais, e discutir com outras pessoas da minha idade, né, porque eu tinha 16 anos. E a barreira que eu encontrei foi que ninguém da minha idade sabia sobre o que estava acontecendo. Tinha pessoas que falavam protestos contra a democracia, isso está acontecendo no Brasil. E aí eu comecei a falar, caraca, como é que eu posso discutir sobre democracia no Brasil com pessoas da minha idade se elas não sabem o que está acontecendo, se elas não estão com esse conhecimento político. E eu comecei a observar como o meu conhecimento político sempre foi muito privilégio da minha família mesmo, sabe? Minha família adora assistir jornal, era uma tradição familiar aqui e tudo mais. Mas eu, de fato, nunca tinha aprendido política na escola, nunca tinha estudado o que é uma democracia na escola. E aí eu fiquei com essa vontade de discutir política com jovens, só que para discutir política com jovens a gente precisava dessa educação política. E eu criei primeiro um Instagram para falar sobre política, e depois disso veio o Movimento Democratizou, que é um movimento político apartidário, que soma voz de jovens para educar outros jovens sobre democracia e tudo mais. Então, o iníciozinho, o spark ali foi entender a democracia. O que está acontecendo no Brasil? Acho que foi assim que começou. Muito bom. Obrigada por compartilhar, Lua. Eu admiro muito na sua história a confiança que você teve no seu potencial, assim, na sua própria voz, né? O quanto que você soube valorizar a sua própria voz e quanto que você usou todo esse incômodo que você sentia para realmente investigar o problema a fundo e mobilizar pessoas em torno disso, né? E aí mostrar para outros jovens que a voz deles também importa, assim como a sua, né? E que juntos, se vocês somarem essas vozes, vocês podem de fato mudar alguma coisa. E a forma como você usou também os recursos que você tinha disponíveis, né? A escola, o Instagram, e tudo mais, para mobilizar pessoas e criar mudança a partir daí. Muito massa, obrigada por compartilhar. Eu vou chamar agora o Gui para contar um pouquinho mais do que fez ele começar, o que o motivou.
Olá a todas, todes e todos, oficialmente. Também estou muito feliz de estar aqui, de ouvir a história de vocês, de conhecê-los também. Acho que um dos aspectos principais da juventude é poder se conectar entre si para fazer mudança, né? Então é muito importante esse espaço. E a pergunta de como eu cheguei até aqui é algo que eu venho construindo todos os dias, de olhar para trás, entender a minha história e ressignificar o que foi esses últimos 5 anos de impacto social. É, e para falar de mim, acho que antes eu tenho que falar da minha família. A minha família saiu da linha de pobreza há só 2 gerações, e isso gerou muitos impactos na nossa capacidade de acessar educação e trabalho de qualidade. Então, dentro de casa, não haviam muitas oportunidades. Eu estudava em um colégio público inicialmente, e a minha mudança de chave foi quando eu tive acesso a uma bolsa de estudos para estudar no ensino médio no colégio de elite, aqui em São Paulo. E além de todo o conhecimento técnico, né, e objetivo que você aprende nesses espaços, acho que o principal fator de mudança foi o trajeto, porque eu tinha que me deslocar, pegar 2 ônibus, 1 hora e meia de trajeto até chegar nessa outra cidade que eu morava, moro ainda na periferia, mas eu morava numa outra periferia da cidade. E esse processo me mostrou que quanto mais eu chegava no centro, mais brancas as pessoas ficavam. Quanto mais eu chegava no centro, mais árvores tinham. Mais línguas as pessoas falavam, mais conhecimento tinha no centro e menos nas extremidades. Então eu pensei, nossa, eu preciso levar esse conhecimento que eu estou aprendendo aqui no centro para as extremidades. E foi aí que com 16 anos eu comecei a dar aula de inglês na minha cidade, através de uma ONG, a Cidadão para o Mundo. E a partir daí um projeto foi engatando no outro. Eu conheci a Yasmin em Nova York, numa conferência da ONU, e desde então a gente vem se cruzando. É uma experiência super bacana. E hoje eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, jovens principalmente, e educação. A educação é um aspecto muito importante para mim, porque eu vi quão transformadora ela foi na minha história, né? Por meio da iniciativa Íris. E na Íris o que a gente faz principalmente é fornecer terapia gratuita para esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade e também mentoria acadêmica. Então, como que você, enquanto jovem, pode acessar uma bolsa nos Estados Unidos, que a Lua estava comentando para a gente um pouquinho antes da gente entrar? Como que brasileiro consegue ir para os Estados Unidos com uma bolsa completa, sabe? Como que todas essas oportunidades, como que eu fui para a ONU, sabe? Todas essas informações precisam ser democratizadas e mostradas para as pessoas que elas não merecem, não é só a ponta que tem acesso, não é só 1% que pode acessar esses espaços, é todo mundo. Então, vem, acho que um pouco daí. Muito lindo, obrigada por compartilhar, Gui. Uma coisa que super se destaca, eu acho que a sua história complementa muito bem a da Lua, no sentido de que vocês dois começaram muito cedo, vocês são super jovens e já têm uma experiência muito vasta, assim, com inovação social, com projetos sociais, enfim, e que vocês foram muito atrás das oportunidades, acho que vocês criaram caminho, assim, eu vejo vocês dois como dois jovens que não só conquistaram essas oportunidades, mas abriram caminho para outros também, né? Usando as informações que vocês ganharam acesso, as oportunidades que vocês tiveram para garantir que outros jovens iam conseguir chegar lá também. É muito bonito, depois a gente explora isso um pouquinho mais. Alex, e para você, como que foi esse início? Primeiro de tudo, super bom dia, pessoal. Acho que reforçando o que a Yas trouxe, é um baita prazer estar participando do evento da comunidade Global Changemakers, falando português, sabendo que tem brasileiros e brasileiras ouvindo, ou pessoas que falam a língua, né? Então, acho que isso é um grande diferencial. Acho que o Gui trouxe muito sobre conhecimento, né? Às vezes, como ele fica centralizado com quem fala língua inglesa, ou através outras línguas. Acho que é bem legal o que a gente está fazendo aqui. Participem bastante, fiquem à vontade para fazer perguntas, interagir. Acho que vai ser bem interessante ter essa troca entre a gente, né? Então, fazer com que o Zoom fique cada vez mais pessoal, né? Mas trazendo muito o que você trouxe, Yas, da pergunta, acho que o que vem de mim é bem essa trajetória semelhante ao Gui, né? Eu sou paulistano, então é muito vendido a ideia pelo Brasil e pelo mundo que é a cidade das oportunidades, onde você pode ter ascensão social e etc. E eu vindo do Capão Redondo, que é uma periferia na Zona Sul, que ou é conhecida muito pelas letras de rap nacionais, ou pelo oposto de dados como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas,
falando nos anos 90, que é um dos bairros mais perigosos do mundo, não do Brasil, não da Zona Sul, do mundo. Então, eu via muito esse contraste, né? Eu comecei a ter acesso a muita elite paulistana, elite financeira, principalmente, através de bolsas de estudo, faculdade. Eu vi que tinha um contraste muito grande nesse deslocamento de eu sair do Capão Redondo e ir para outras regiões. Eu vi que o acesso a áreas arborizadas era diferente do lugar que eu vivia para outros, a qualidade das escolas públicas também eram diferentes. Então, acho que eu comecei a ter esse clique quando eu vi que o seu CEP, né, o lugar onde você nascia, determinava muito como que seria a sua realidade, como você era ser visto pela sociedade, como você ia ter acesso a oportunidades. Então, acho que a partir do momento que eu tive essa consciência, e a partir do momento que eu vi que eu tinha as ferramentas de fato, usar o que eu tinha para começar a dar o início a essa transformação, que é a passos curtos, mas que acaba dando um grande impacto no geral, foi aí que eu comecei a me envolver cada vez mais, né? Então, acho que comecei bem como trabalho voluntário, acho que tentei usar as horas que eu tinha para as habilidades que eu tinha como engenheiro para impactar organizações, até o ponto que eu senti que eu tinha uma maturidade suficiente para tocar minha própria organização, então acho que foi uma experiência bem legal, até que eu tentar me aproximar ainda mais do setor público. Eu acho que é ali, de fato, onde você é o ponto de contato com as pessoas, queiram elas gostem ou não, queiram elas depender de serviços públicos ou não, sabe? Então, eu acho que eu acabei fazendo essa transição para cada vez ser um profissional que ajuda que o dia a dia das pessoas seja melhor, justo e que você consiga chegar onde você queira, independentemente do seu ponto de partida, sabe? Então, acho que foi muito nesse contraste e conscientização, né? Total. Eu acho que essa é a chave, Alex. Obrigada por compartilhar. É que todo mundo consiga chegar onde quer, independente do ponto de partida. Eu adorei essa frase. Muito bom. Acho que é isso mesmo. E é muito legal que na sua história você consegue transitar por vários espaços diferentes, né? Não só ali no terceiro setor, com projetos sociais, com mobilização local e tudo mais, mas você aprendeu a fazer essas pontes com o setor público, agora com o setor privado também. Então, enfim, acho que ocupando esses espaços diferentes, né, onde a gente pode criar mudança também. Sensacional. E você, João, como foi? Oi, pessoal, um abraço enorme. Eu sou o João, super, super, super contente de ver todos vocês aqui. Assim, a minha jornada acho que começou um pouco, se tivesse que definir um momento, acho que foi aos 16 anos, porque foi um momento em que, não sei, eu era um menino bem com, assim, não sei, não era bom na escola, não tinha nada em que me destacasse particularmente. E aos 16 anos eu tomei uma decisão de começar aprendendo breakdance na rua com amigos, num bairro a 50 quilômetros a sul de Lisboa, em Portugal. E para mim aprender a girar na minha cabeça, nos ombros, fazer aquelas acrobacias, assim, revolucionou a minha mente em termos de e a própria história do hip hop, não é de ter um movimento que nasce na periferia e que tem esses jovens criando movimentos que a humanidade nunca tinha visto. E para mim isso foi muito empoderador. Então eu terminei começando um projeto com amigos para dar aulas de breakdance a meninos no nosso bairro, super informal. E em 2009 me candidato ao programa do Global Changemakers e acabo por entrar. Então, sou bem da velha guarda do Global Changemakers e o Global Changemakers, assim, mudou totalmente a minha vida, porque eu conheci, assim, gente incrível como vocês, como os caras que nos estão juntando aqui no chat, que estão fazendo coisas incríveis, e isso, assim, deu assim, uma injeção de energia, de confiança, de vontade de mudar as coisas, que eu nem sabia que tinha em mim. E então, o Global Changemakers acaba por me dar financiamento para começar uma organização em Portugal chamada Transformers, que basicamente capacita, já tem 10 anos, mais de 10 anos, e que já trabalhamos com milhares de jovens e a gente reduziu a taxa de abandono escolar em 64% em Portugal, capacitando jovens pelo país com formas de desporto, arte, hip hop, para eles poderem expressar e transformar suas comunidades. E ao mesmo tempo meio que me formei como economista
e então tive um pouco os pés na economia, os pés no breakdance. Em 2014 vim para o Brasil pela primeira vez, tive aqui, dei aulas de breakdance em Heliópolis, em São Paulo, acho que na Zona Norte. Trabalhei com 11 meses num projeto na Fundação Amazônia Sustentável, meio dentro do mato na Amazônia, com programas de educação para a sustentabilidade. E depois, a Ambev também me convidou para começar a área de negócios sociais da Ambev no México. Então fui para o México trabalhar com negócios sociais. Depois fui para Nova York, onde tive 4 anos no time global de sustentabilidade da Ambev. E faz aí 1 ano decidi dar uma virada do grande corporativo para o mundo das startups. E estou atualmente na All Good, e onde sou diretor de inovação. É a maior base de dados de sustentabilidade de produtos do mundo e ajuda empresas a desenvolver produtos regenerativos, né? Produtos que não só reduzem os seus impactos no ambiente e nas paisagens ecológicas e sociais que tocam, mas que regeneram. E é isso aí, super feliz de partilhar esse espaço com vocês. Obrigado. Que alegria, muito bem-vindo, João. É um prazer te ter com a gente também, depois de tanto tempo, né? Tanto tempo que a gente está junto aí com a Global Changemakers e acompanhando o seu caminho, sua jornada, que é super inspiradora. Muito obrigada, galera. E agora eu vou fazer algumas perguntinhas um pouco mais específicas para explorar alguns aspectos do trabalho de vocês. E aí, se o pessoal que está nos assistindo tiver perguntas também, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, para colocar aqui na caixinha de perguntas e respostas. Eu vou ficar atenta, prometo tentar pegar todas as perguntas possíveis, para a gente extrair o máximo de inspiração dessas pessoas incríveis que estão aqui com a gente. Lua, eu vou começar contigo. Porque até o João comentou um pouquinho sobre isso, né? Essa coisa de mobilizar jovens em torno de uma causa, de dar a eles os recursos, o conhecimento que eles precisam e tudo mais. Acho que todos vocês, em algum nível, em algum momento, trabalharam dessa forma também. E você faz bastante isso, você mobiliza jovens em torno de uma causa importante, que importa para o nosso país. E eu sei que tem muitos jovens nos assistindo que estão buscando fazer isso também, né? Então, o que você diria para os jovens que estão buscando mobilizar uma grande rede de pessoas, de outras pessoas jovens, em torno de uma mesma visão, assim, da sua experiência? Dicas, exemplos, recursos que podem ser úteis nesse sentido. Perfeito, minha pergunta, Yas. Então, eu acredito que eu comecei a trabalhar com essa mobilização e tudo mais exatamente no momento, e eu acho que esse é o ponto de partida em que você percebe que, embora seja muito importante você colocar a sua voz no mundo e tudo mais, sua voz sozinha nunca será suficiente. Então, você tem que chamar outras vozes, você tem que chamar outras pessoas, porque você nunca vai representar todo mundo, e nem é para que você represente todo mundo, você tem que chamar cada pessoa para se representar por si. Então, acho que foi esse momento, assim, eu gosto de dizer que eu estava assistindo uma música de Chico Buarque, e eu decidi que eu queria criar um movimento, assim, como uma ONG, não somente como Instagram. A música era Apesar de Você, eu sou muito fã de Chico Buarque. Então, eu acredito que é muito importante que a gente tenha esse ponto de partida, de entender que, embora seja muito legal a gente trabalhar com mudança e tudo mais, a gente nunca vai ser suficiente, então a gente tem que chamar outras pessoas, outras ideias, outras vozes ali para que a gente coloque em discussão e a gente construa coisas muito maiores. Porque eu acho que isso é uma pergunta que às vezes as pessoas começam e têm essa dúvida de que dá um medo da coisa sair do seu controle, né? Porque, tipo, o movimento, ele tem uma liderança, mas ele age por si só. Então, a gente tem jovens lá e eu entendo, tipo, essa apreensão, porque a gente sabe que a gente começou, às vezes, a gente começou sozinho, começou a se mobilizar e tudo mais, mas eu acho que essa é a beleza da coisa mesmo, que sua organização, sua mobilização tenha uma voz que não seja a sua, tenha um barulho que não seja você fazendo. Então, eu acho que a primeira coisa que é mais importante, assim, nesse sentido, é você entender que, enquanto líder, você precisa primeiro inspirar as pessoas para trazer para sua causa. Porque quando eu estava falando sobre democracia no Brasil, muitas pessoas não sabiam mesmo dos problemas da democracia, e não era só trazendo dados que elas iriam juntar ao movimento democrático ou algo do tipo. Era falando assim, cara, você pode, sabe? Porque muitas pessoas e muitos jovens não têm consciência do seu poder enquanto cidadão mesmo na política, porque é uma causa que muitos jovens não participam e tudo mais, então acho que é trazer primeiro essa inspiração de que a voz dele importa, a voz do jovem importa, eles têm que se juntar e tudo mais, e eu acho que essa foi, assim, se eu
conseguisse dizer alguma coisa que eu acho que no Movimento Democratizou acabou dando certo, foi esse iniciozinho com uma inspiração mostrando que eles também podem falar. Porque o jovem quer participar, o jovem quer colocar sua voz, só que às vezes ele não tem consciência ou às vezes ele não tem as ferramentas necessárias para que ele faça isso. Então, eu diria que esse é um ponto muito importante, que você, enquanto líder, comece a partir de dizer e chamar outras pessoas e mostrar que elas podem fazer algo, que elas podem criar mudança, tentar colocar esse modelo assim de inspiração mesmo. Acho que isso é muito importante do que qualquer modelo de gerenciamento, algo do tipo. A segunda coisa é procurar outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Isso é tipo, a coisa mais importante, eu acho, porque eu entendo completamente que, assim, eu estava no ensino médio, eu estava no segundo ano do ensino médio, e eu estava fazendo essas coisas e meus professores estavam tipo, o que que essa menina está fazendo, sabe? Por que que ela não está estudando ali para o Enem e tudo mais? Então, se a gente continua nesse modelo, e olha que eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu estava com bolsa em uma escola pública, numa escola particular, perdão. Então, eu sei que tem contextos muito, muito, muito piores em que tudo está contra a pessoa a sair daquele sistema ali. Então, eu acho que você precisa procurar pessoas que estejam fazendo a mesma mudança que você, mesmo que seja em outros setores e tudo mais, e aí instituições como o Global Changemakers são incríveis para isso. Então, lá no Virtual Youth Summit que eu participei em 2020, foi que eu escutei, assim, ativistas falando sobre a mudança que eles estavam fazendo, e eu falei, caraca, isso é ativismo, porque eu não sabia, sabe? Eu acho, antes disso, eu acho que eu atribuía um sentido até negativo ao ativismo. Eu lembro de uma vez que fazer um vídeo falando sobre democracia, eu sempre mando para meu pai antes de postar no Instagram, então eu falei, pai, isso tá muito ativista, como se fosse algo ruim. E depois eu fiquei na minha cabeça, por que que seria algo ruim de ser muito ativista? E hoje eu digo com todas as letras que eu sou muito ativista, porque eu amo ativismo. Então, eu acho que procurar uma comunidade de jovens que estejam mudando o mundo e que estejam fazendo que seja uma mudança pequena, uma mudança enorme, esteja voluntariando, esteja participando de coisas que são incomuns, infelizmente, a gente vai quebrar isso e vai tornar comum. E outra coisa, eu acho que é procurar entender um pouco mais sobre tudo isso de mudança social e impacto social. Eu acho que quando eu fundei o Democratizou, tudo que eu tinha era uma vontade de fazer alguma coisa para mudar toda essa situação de a política que a gente existe e toda essa situação de descrença na democracia mesmo. Mas eu não sabia muitas coisas de conteúdo mesmo, de impacto social, tipo, como é que você faz uma teoria de mudança, como é que você faz um pitch para uma pessoa para participar do seu movimento. E eu acho que muitas coisas eu fiz meio errado ali, porque eu estava tentando. Então, acho que você procurar esses conteúdos em instituições como o Global Changemakers, eu participei em 2021 do Global Changemakers Mentorship, e aí lá eu tive uma mentora que me ajudou completamente, acho que foi a primeira vez que eu tive acesso realmente a uma educação sobre impacto social, que a gente deveria demais ter na sala de aula, mas infelizmente a gente ainda não tem. Mas ao mesmo tempo que você deve procurar esses acessos, eu acho que é muito interessante que você entenda que começa hoje, sabe? Porque se você ficar esperando um momento em que você tenha todos esses conteúdos, eu acho que ele nunca vai chegar, porque a gente se sente muito seguro. E sua voz importa, sabe? Você precisa falar sobre aquelas coisas que estão te incomodando, você precisa colocar sua voz aí no mundo, então acho que valorizar a sua voz o suficiente para entender que você tem que começar, mas não o suficiente para achar que você pode fazer sozinha. Procurar outras pessoas e procurar instituições que tenham essa educação e que tenham essa ajuda a impacto social. Eu sei que às vezes parece que a gente tem poucas, mas existe muita coisa por aí. Então, acho que essas seriam as maiores dicas aí. Queria dizer que se alguém estiver começando nessa área, alguma coisa do tipo, e meu Instagram tá aí, porque eu adoraria ajudar alguém e tudo mais, e isso é muito importante, assim, a gente tentar mudar essa situação em que as pessoas acham que a voz do jovem não tem valor ou algo do tipo. E em qualquer causa que seja. Política, por exemplo, é uma causa que as pessoas só acham que só pessoas mais velhas devem falar. Com 16 anos eu não tinha nem votado pela primeira vez ainda, mas eu estava me incomodando com a situação do meu país. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E eu fico muito feliz de como Yas falou, de ter tido no momento a confiança de que eu podia fazer algo, porque o mundo todo me dizia o contrário. Então, realmente isso é uma coisa que eu sou muito grata hoje, porque mudou completamente minha história. Incrível. Obrigada por compartilhar, Lu. É muito, muito inspirador. E eu gosto muito desse seu conceito de liderança, de uma liderança que não só direciona, que dá uma visão que guia, mas uma liderança que inspira e que ensina também, né? Que tem essa paciência de trazer todo mundo junto e de construir essa visão coletiva, né? Essa visão que une as pessoas em torno de uma causa mesmo. E aí, bom, talvez a gente não saiba fazer
a melhor captação de recursos do mundo, talvez a gente ainda não saiba fazer o melhor pitch, talvez a gente ainda não saiba mensurar o nosso impacto, mas a gente tem essa paixão e está disposto a aprender, e aí vai buscar as conexões e os recursos que vão nos dar essas coisas, né, para a gente escalar nosso trabalho e assim por diante. Eu gosto muito dessa sua visão, assim, eu acho que é super inspirador e isso tem algo que eu gostaria muito que as pessoas que estão nos assistindo tirassem dessa conversa, é isso, assim, começa com o que você tem e cria as conexões que vão te dar o que você não tem ainda, seja conhecimento, seja influência, seja acesso, seja lá o que for, né? E ainda nesse tópico de mobilização de jovens, de pessoas em torno de uma causa, eu queria trazer o Gui para a conversa também, porque ele criou a iniciativa Iris, e lá na Iris eles usam bastante as ferramentas das redes sociais, da internet e tudo mais para promover essa mobilização, para promover esse diálogo, para alcançar mais pessoas, para que esse conhecimento que eles estão disseminando sobre pautas LGBTQIA+, furem bolhas, cheguem em pessoas que talvez não tinham esse conhecimento antes, que podem se tornar também parte, né, dessa causa, desse esforço para criar essa mudança. E aí eu queria escutar um pouquinho de você, Gui, assim, como que você enxerga esse estilo de liderança inspiradora, mobilizadora, executora também, e como que vocês usam essas ferramentas para fomentar isso? A internet... primeiro, obrigado pela essa pergunta, Yas. A gente vem sempre refletindo sobre o que é o espaço da internet e como que a gente pode estar nele, né? O que é estar nesse espaço que é tão... que vem mudando tanto e que a cada dia tem um contorno diferente, né? A Iris, acho que uma coisa que me deixa muito feliz com ela é que ela parte do pressuposto do posicionamento ativo e direcionado. Então, uma das coisas que a gente tem muito forte dentro de todas as fundadoras, dentro dos coordenadores, é a necessidade de quebrar com o paradigma da neutralidade. A gente não pode ser neutro quando a gente está falando de causa LGBT. Ser LGBT, se posicionar como pessoa LGBT, é um posicionamento político por si só. E tudo no mundo é político. Então, a gente não pode deixar de falar de tópicos sensíveis porque isso pode desagradar alguma população ou algum votante de determinado partido. Então, o que a Iris faz muito é, por exemplo, existe determinada figura política que tem um projeto aqui na Câmara de São Paulo muito bacana. Vamos falar sobre essa pessoa, vamos falar sobre a história dela, principalmente, e costumam ser pessoas de trajetórias vulnerabilizadas já, de trajetórias periféricas. Então, isso é mais uma forma de trazer interseccionalidade de raça, classe, gênero, dentro da discussão LGBT. Então, esse é um primeiro ponto, assim, de levantar vozes que estão fazendo um trabalho muito bacana e também fazer o shaming, né? Dentro dos estudos internacionais tem muito essa questão de você evidenciar alguma política nacional e internacional negativa. Então, a gente faz justamente isso também. Esse projeto não é bacana para a população LGBT. Isso aqui que está sendo feito não é positivo para a população. E acho que a gente deixa isso muito claro. A gente estava até esses dias discutindo sobre a nossa regularização jurídica, e dentro dos contratos que a gente está começando a escrever, tinha uma cláusula que veio do escritório sobre necessidade de ser apartidário. E a gente comentou com as advogadas, gente, isso para nossa ONG não é possível. A gente é um membro ativo, sabe? Então, quando eu falo de necessidade de quebra de paradigma, é justamente de sair dessa perspectiva que a gente vem construindo há muito tempo de não vamos tocar nesses assuntos e começar a falar disso. Então, acho que esse é um primeiro aspecto de gestão da organização e de pensar o futuro, de planejamento estratégico. O segundo ponto está relacionado ao conteúdo em si. Do que a gente traz. Então, uma coisa interessante que a Iris traz também nas redes sociais, e o Instagram é uma coisa que eu mais me orgulho dessa organização, é a coisa mais linda que vocês podem ver no mundo, e o pessoal que está lá trabalhando no time de redes sociais, eu sei que tem um pessoal da Iris aqui, eu todo dia eu falo para eles que eles são incríveis, porque eu fico passado com a qualidade do conteúdo. Eles apresentam muitas pílulas de conhecimento. Então, tem recomendação cultural, tem recomendação de personalidade, tem recomendação de momentos históricos importantes para a comunidade LGBTQIA+. Então, tudo isso são informações muito bacanas e que vão colocando ali no dia a dia da pessoa que está dentro ou fora da comunidade, como que ela pode se melhor engajar nesse tema. No entanto, um desafio que a internet apresenta esses dias, nesse momento,
a efemeridade do conteúdo. Ele é muito breve. É um vídeo de 30 segundos do TikTok que você precisa passar uma informação. Então, uma forma que a gente acha interessante de combater isso e trazer informação de qualidade, e trazer um vídeo que vai puxar outro vídeo, que vai te levar para outra referência, que vai te levar para outra coisa, é justamente condensar ali nas referências, no texto, a maior quantidade possível de referências de qualidade. E um dos exemplos que a gente se inspira para fazer isso é a Rita Von Hunt. A Rita é uma pessoa que é uma drag queen, professora, que trata de pautas LGBT, mas também ela é especialista em cultura de uma forma geral, e ela faz isso no canal do YouTube dela. Com um vídeo de 30 segundos, tem 8 livros, tem 50 outros vídeos para você olhar, tem 50 outras personalidades. Então a gente faz muito dessa tentativa de criar links dentro do nosso conteúdo para a pessoa, se ela quiser, ela ir atrás. A gente isso aqui a gente recomenda, porque isso aqui é um conteúdo bacana. Então, acho que é um pouco disso, assim, de como se portar na internet e do que fazer, do que trazer no conteúdo e trazer sempre maior qualidade possível num contexto de menor tempo possível. Que é um grande desafio, né? E acho que, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, porque vocês conseguem alcançar muita gente e de formas muito criativas, assim. Então, quem está trabalhando com isso, com mobilização de pessoas, enfim, por meio da internet, acompanha eles, gente, tanto pelo conteúdo deles em si, como observem a forma que eles fazem e falam das coisas, que acho que a gente pode aprender bastante. E, bom, vocês dois comentaram um pouquinho sobre essa questão do engajamento político, jovem e tudo mais, do quanto a nossa voz é importante nesse sentido. E aí eu queria trazer o Alex também para a conversa, fazer uma perguntinha para aprofundar um pouco mais na história dele, porque, Alex, você trabalhou já com o setor público, estudou políticas públicas, né, e tudo mais. Na sua experiência, assim, quais são as oportunidades que a gente tem enquanto juventude de se engajar com o setor público, com políticas públicas que afetam as nossas comunidades, e assim por diante? Qual que é a sua visão sobre isso? Perfeito, Yas. Acho que um ponto importante para ressaltar em relação a esse tema é que o Brasil é uma democracia muito, muito jovem, assim, sabe? Eu acho que a gente está falando entre jovens, você pensar na democracia como nós, sabe? Então, tudo que é novo, tudo que é pouco explorado, tem muito espaço para transformação. Então, eu acho que o ponto inicial é aí, de quantas oportunidades existem e quantos desafios existem, né? Então, além de ser novo, é grande desafio. O Brasil é um país continental, então é muito importante a gente entender o que funciona em São Paulo, o que funciona em Belém do Pará, são coisas diferentes, sabe? Então, acho que a juventude vem com um poder muito importante de trazer esse protagonismo questionador. Então, aproveitar que a democracia é algo novo e não usar aquela frase, mas isso não vai mudar, isso já estava aí. Então, acho que a gente tem um papel muito importante de trazer esses questionamentos. A gente tem um papel muito importante de estarmos mais próximos de problemas de base, de certa maneira. Então, faz pouco tempo, querendo ou não, faz pouco tempo que eu saí do ensino médio, faz pouco tempo que o transporte público, de fato, era meu meio de transporte principal. Então, acho que cada vez mais a gente está mais próximo dos problemas ali que a democracia e o setor público pode ajudar a transformar, sabe? Então, eu vejo que isso acaba sendo um papel muito importante para a gente trazer de questionamento, de construção e protagonismo, sabe? Então, acho que vem muito nessa frente as oportunidades que eu vejo que existem, Yas. Sensacional, eu adorei a frase que você falou no começo. Opa, pode continuar, Alex. Não, aí eu acho que só o último ponto, assim, até que a Lua trouxe, pessoal, a gente está aqui cheio de pessoas jovens, então se você já tem 16 anos, estamos em ano de eleição, independentemente de quem você vai votar, busque uma maneira de tirar seu primeiro título de eleitor ou eleitora, se você já tem, compareça, sabe? Eu acho que são nas pequenas coisas, sabe? Então, mesmo não sendo obrigatório, vão lá e façam que suas vozes sejam ouvidas, sabe? Eu acho que isso é muito importante para que, com o papel de cidadãos e cidadãs, a gente cause essa transformação, sabe? Que é um baita poder que a gente vai ter em nossas mãos agora esse ano, e a partir daí muita coisa pode ser transformada nos 4 próximos 8, ou até mesmo 8 anos, sabe? Então, acho que só esse ponto final, Yas. É isso, galera, não custa lembrar, né? Eu ia aproveitar o teu gancho para lembrar isso, inclusive, então estamos alinhados. Muito bom, Alex. E o que você falou sobre democracia é super importante, né? Que é um sistema, então é um problema
não é um problema, é uma questão muito macro, né? Muito ampla, muito complexa, muito cheia de nuances e que afeta pessoas de formas diferentes e tudo mais. E mudar sistemas é especialmente difícil, né? A gente está aqui falando sobre iniciativas jovens, iniciativas às vezes voluntárias, né? E que mobilizam pessoas, tudo mais. E no fim das contas, o nosso objetivo é que o sistema mude, é que o sistema como um todo se torne mais inclusivo, né, se torne mais sustentável e assim por diante. E aí eu queria puxar esse ganchinho para explorar um pouco mais a história do João, a experiência do João, porque você está trabalhando mudando sistemas, né, João? Você pensa novas economias, você pensa regenerar o sistema, não só torná-lo mais sustentável, mas de fato regenerar o que enfim, o nosso sistema capitalista e tudo mais causou de dano até aqui. E como que você, olhando para a América Latina hoje, como que você vê essas oportunidades da gente repensar mudança de forma mais sistêmica, de forma mais ampla, a partir das nossas iniciativas, a partir não só do engajamento político, mas de repensar modelos econômicos também? Nossa, que pergunta, né? A pergunta do milhão A de pergunta dólares. de milhões. Não sei, não sei. Tem um, tenho um poeta checo que eu gosto de ler, que é o Rilke, e ele fala de duas coisas, de dois conceitos que eu gosto bastante, né? O primeiro é a arte de viver as perguntas. Ele fala muito dessa ideia, né? De que as perguntas não se respondem, as perguntas se vivem, né? E, e essa questão da gente, como é que a gente gera mudança sistêmica, é uma coisa que a gente vai vivendo, né? E, e, e o segundo conceito que ele fala, ele tem, aliás, não é dele, é de um outro poeta checo. Ele fala de uma ideia que eu gosto muito, né? Porque ele fala da diferença entre esperança e otimismo. E o cara fala que o otimismo é a expectativa que as coisas vão correr bem com base nos dados ou informação que você tem acesso. Enquanto a esperança é a certeza de que algo faz sentido, independentemente da probabilidade de sucesso. E que quando você orienta a sua vida, a sua ação, para aquilo que você tem certeza dentro de você que faz sentido, independentemente da probabilidade de sucesso, então é aí quando a gente começa a pensar de uma forma sistêmica, não é? Porque mudar sistema não não acontece com mudanças marginais, com um pensamento incrementalista. Começa, eu acho que o pessoal já falou aqui um pouco sobre isso, sobre essa questão de a mudança de paradigma. E e E para mim, isso também, o terceiro ponto é que eu acho que isso passa muito por uma pessoa buscar a sua essência, não é? No caso do Brasil, é entender que o Brasil tem essas realidades todas diferentes, não é? Mas que o Brasil tem uma essência única. Tem um papel que o Brasil pode gerar no mundo que nenhum outro país pode ter pelo Brasil. Dentro do Brasil, cada pessoa tem uma essência única, cada pessoa é eloquente na sua autenticidade e que é quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente se conecta com a essência e o potencial dos lugares, que a gente começa realmente pensando de forma sistêmica, não é? Eu gosto muito, houve essas regiões aqui na Amazônia que, quando eu trabalhei lá com a FAES, eles falavam que as zonas da Amazônia que hoje em dia têm tanta biodiversidade pelas práticas ancestrais, indígenas de gestão das terras. E eu adoro essa ideia de como é que nós podemos ser instrumentos para gerar vida mais complexa. Eu acho que isso começa sempre com o entendimento do potencial, não é? E para mim o pensamento sistêmico tem muito a ver com isso. A gente não é só pensar em larga escala, porque às vezes o pensar em larga escala nos leva muito a um pensamento de mecânico, de máquina, mas quando a gente parte do potencial, de qual é que é o potencial do lugar onde eu vivo, da empresa onde eu trabalho, e o potencial é único para cada pessoa, para cada lugar, então quando a gente se conecta ao nosso potencial, à nossa essência, é que eu acho que a gente começa a encontrar formas de gerar esse impacto sistêmico.
no fundo, o impacto sistêmico para mim é isso, acontece ao nível de ecossistemas, não é? A natureza, ela não funciona em escala, não é? Ela funciona em biomas, em ecossistemas ah, que interagem, que vão crescendo, ah, então o nosso trabalho acaba por ser manifestar esse potencial que está latente nos lugares e nas pessoas em que a gente toca. E tem um cara que eu gosto muito, já não falo mais, que é o Reginaldo, que é um cara que faz agricultura regenerativa no norte dos Estados Unidos, e ele fala que a gente se converte na expressão máxima de quem somos quando ajudamos todos os outros seres vivos a ser a expressão máxima de quem são. E eu adoro isso como metáfora para a mudança sistêmica. Que lindo, João. Obrigada por compartilhar, caramba. Tô me sentindo super inspirada e esperançosa também depois da sua fala. Muito obrigada. E eu acho que uma coisa que você me lembrou também, eu gosto bastante de acompanhar o trabalho de Ailton Krenak, né, um líder indígena brasileiro. Quem não conhece, eu super indico acompanhar também. E o livrinho mais recente que eu li dele foi A Vida Não É Útil. Eu gostei muito desse livro, eu guardo ele comigo quase de cabeceira, assim. E tem uma coisa que ele fala, ele faz uma crítica um pouco ao tanto que a gente estuda esses problemas sociais, ambientais e tudo mais. Ele fala assim, pois é, vocês estudam isso tanto e, na verdade, todas as respostas já estão na natureza. Ela está ali para nos mostrar que ritmo de fato a gente deve levar, como de fato a mudança acontece, como o ritmo das coisas né, e tudo mais. Eu acho que as economias regenerativas nos ajudam a nos reconectar, assim, um pouco mais com a natureza, aprender a partir dela e criar mudança a partir do que ela nos ensina também, né? Então, muito obrigada. Gente, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa antes de eu ir para as próximas perguntas? Se vocês quiserem comentar, ou se, não sei se o pessoal tem perguntas também, quem está nos assistindo, fique à vontade para perguntar, viu, gente? A gente pode abrir o espaço para perguntas no final. Todo mundo super reflexivo, né? Eu tô também, caramba, mil coisas para processar depois dessa conversa. Queria poder sentar e ficar só refletindo sobre o que vocês falaram depois. E uma coisa que eu queria explorar também é que todos vocês, acho que uma coisa, vocês têm experiências muito diferentes com impacto social, com juventudes e tudo mais, mas uma coisa que vocês todos têm em comum é que vocês estão todos conectados com redes internacionais também, de jovens, de empreendedores sociais e assim por diante. Como que para vocês essa conexão global os ajudou a criar impacto local de forma mais efetiva? Assim? O que vocês aprendem com essas conexões internacionais? O que foi bom, o que talvez não é tão interessante sobre essas conexões internacionais? Enfim, como que é a experiência de vocês nesse sentido? Eu vou deixar que qualquer um de vocês comece, fiquem à vontade. Acho que eu posso começar. Opa. E aí depois vocês me complementam e tudo mais. Uma coisa que eu fiquei muito triste de notar logo no início, eu acho que isso está mudando e eu sei que tem iniciativas no Brasil já tratando disso, mas é que toda vez que eu falava sobre o movimento democrático, que a gente está voltando para a democracia brasileira e tudo mais, para uma pessoa de fora, eu sentia que a pessoa se sentia mais impactada, tipo, caraca, que legal e tudo mais, do que quando eu falava para pessoas do Brasil, e eu ficava muito triste com isso. Porque exatamente por a gente estar no Brasil, muitas pessoas não entenderem sobre a causa, entenderem sobre a importância da democracia, muitas pessoas não valorizavam. Porque você tem que entender que a democracia é importante para que você entenda o quão importante é lutar pela democracia. Então, logo no início, assim, eu comecei a me conectar com organizações internacionais antes mesmo de me conectar com organizações nacionais. E era uma coisa que me incomodava, porque eu falava, caraca, não é possível que os brasileiros não estão se importando com a democracia, e pessoas de fora, quando eu falo que eu estou trabalhando em democracia no Brasil e tudo mais, falam, nossa, que legal e tudo mais. Então, era uma coisa, tipo, que eu tinha um choque, eu me sentia muito incomodada. Então, eu acho que isso está mudando, já tem o apoio aí de organizações nacionais, eu fico muito feliz disso. Logo no começo, eu acho que a gente tem algumas dificuldades maiores, então a gente queria, por exemplo, fazer parcerias com escolas, e a gente não conseguia fazer, tipo, eu sou de Sergipe, né, então eu queria fazer algumas parcerias com escolas aqui de Aracaju, e a gente não conseguia, e a primeira instituição, assim, que deu a oportunidade de a gente fazer uma parceria, fazer um evento ensinando democracia, foi uma instituição de fora. Então, eu ficava muito triste com essas coisas, porque mostrava exatamente o problema, que é dos brasileiros não entenderem a importância da democracia. Tipo, eu não conseguia fazer um evento numa escola daqui de Aracaju para ensinar os jovens sobre
a importância de votar e tudo mais, e eu conseguia falar lá fora qual é o sentido disso, né? Então, eu ficava muito incomodada com isso, então acho que teve essa primeira experiência. Eu acho que depois eu comecei a participar desse networking, assim, internacional, e eu acho muito interessante, mas eu acho que a gente precisa sempre, é muito interessante participar e tudo mais, mas a gente precisa sempre ter esse recorte regional também. Então, estou achando muito interessante a gente fazendo o Virtual Summit da América Latina, porque são realidades completamente diferentes. A gente fala sobre mudança social nos Estados Unidos e no Brasil, são realidades muito diferentes. Imagino que em Portugal e no Brasil também sejam realidades muito diferentes. Então, ter esse recorte nacional, ter esse recorte regional é muito importante e se conectar realmente com pessoas que estão fazendo mudança social num contexto mais parecido que você é muito importante. Então, óbvio que são conexões diferentes, não estou dizendo para não participar desses outros espaços, porque sempre é importante colocar sua voz e tudo mais, mas eu acho muito interessante. E eu acho interessante que a gente observe como é diferente realmente fazer mudança social no Brasil especificamente até. Eu comecei a participar de algumas mentorias e algumas que não eram individualizadas, né? Então, era uma mentoria para uma turma toda e tudo mais. Eu recebia um conteúdo que não era aplicável no Brasil, porque nossa política era diferente, porque nossa legislação era diferente ou algo do tipo, geralmente muito focado nos Estados Unidos. Eu lembro de participar de um movimento pró-democracia dos Estados Unidos e ver, caraca, tipo, é assim que aqui funciona, tipo, eles têm vários movimentos pró-democracia lá e tá tudo, tipo, tão diferente, e eles têm como, tipo, pressionar os políticos de uma forma tão mais específica, porque a legislação é tão diferente, então eu acho interessante a gente participar desses ambientes internacionais para observar todas as coisas que fazem com que seja diferente a nossa realidade, mas sempre voltar para a nossa realidade. Então, o movimento democrático, na verdade, agora ele é internacional, a gente está em 17 países, mas eu sempre falo que nosso foco é o Brasil e sempre vai ser, porque a gente nasceu aqui, a gente nasceu para melhorar a democracia brasileira, então eu acho que é sempre importante que mesmo a gente tendo essa abordagem internacional e tudo mais, sempre voltar para o nosso país e, enfim, se o seu país não for o Brasil e tudo mais, mas a região, e, enfim, tentar mudar essa realidade que é tão importante nesse sentido local também. Então, agora a gente já está conseguindo fazer aulas em escolas de Aracaju e eu fico muito feliz com isso, mas realmente foi uma dificuldade logo no início. Então, eu senti esse choque de pessoas de fora valorizarem mais do que pessoas do Brasil, mas eu acho que mostrava a importância da gente continuar pressionando e mostrando como isso é importante. Show, obrigada por compartilhar, Lua. João, acho que você queria complementar? Eu acho que eu concordo perfeitamente. A gente no Transformers também, a gente começou primeiro por ter credibilidade internacional e depois isso gerou interesse em Portugal. Então foi muito estranho isso também. E outra coisa para mim que também foi interessante, eu trabalhava no Transformers, a gente era inicialmente, agora a gente já somos mais profissionalizados, mas nos primeiros 5 anos era organização totalmente de voluntários. A gente tinha um orçamento de não sei, uns 100 mil reais por ano. A gente trabalhava com 20 escolas. E eu pensava que indo, como tive um tempo mais tarde, eu fui para os Estados Unidos e trabalhei assim em corporativos, e eu pensei que, trabalhando com uma empresa grande, com escala internacional, que o meu impacto seria proporcionalmente maior. E para mim o que foi assim um grande momento assim pessoalmente foi que não necessariamente que o impacto não acontece assim de forma linear, que você tendo um impacto profundo num lugar específico, numa escola, você não sabe o que essas probabilidades, essas conexões impossíveis que vão acontecer e como é que essa ação nesse momento, nesse ponto de acupuntura vai impactar lá para frente. Então eu senti, para mim um grande foi, nossa, eu sinto que, não sei, que tive muito mais impacto com os meus amigos no Transformers, nessa organização pequena, rápida, assim, super inovadora, do que às vezes sentia trabalhando no grande corporativo, com orçamentos maiores, de larga escala. E para mim essa ideia me deu também muita esperança, não é? Essa ideia de que o impacto não é linear, de que você faz uma intervenção e que acontecem coisas que você não conseguiu prever por essa intervenção, por essa ação. Sensacional, obrigada, João. Alex, o que vocês querem complementar? Antes da gente ir para a próxima? Alex, fica à vontade. Posso, claro. Aliás, eu gostei muito dessa pergunta, porque eu tive uma mudança de abordagem nesses últimos anos, muito sobre... Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, né? Eu sempre gostei muito de criação, inovação,
E o que as mídias vendem muito sobre criação e inovação é aquele negócio onde você entra num quarto fechado, você e você, e sai de lá com uma ideia para resolver todos os problemas do mundo, né? Então, eu lembro que eu gostava muito do laboratório de Dexter, e esse era o desenho. Ele entrava num subsolo, saía de lá com grandes soluções, e eu pensei que eu ia construir inovações, principalmente inovações sociais, fazendo isso. E é totalmente o contrário, sabe? Uma coisa que eu acredito muito no poder de copia e cola, mas um copia e cola com aquela opção, a opção de acertar a formatação, sabe? Não só Ctrl+C, Ctrl+V, mas você vai lá, copia arrumar a formatação. Por que eu falo isso? Gosto muito de reggaeton, então o J Balvin é uma pessoa que eu ouço bastante. E se você assistir um clipe dele, assim, de qualquer música que é gravada na Colômbia, você não vai saber se ele está no Rio de Janeiro ou se ele está em Medellín, sabe? Então, os lugares são muito parecidos, sabe? Então, provavelmente, uma solução que está sendo construída por uma jovem liderança na Colômbia pode ser adaptada e garantir um grande impacto aqui no Brasil ou em outras regiões, sabe? Então, eu acho que tem um lado muito positivo da gente entender o que está acontecendo ao redor do mundo. O empreendimento que eu toquei durante 3 anos foi muito assim. Falei, poxa, não é possível que ao redor do mundo as pessoas estão esperando horas para a ambulância chegar. Certeza que Londres, que é bem parecida com São Paulo, eu sou de São Paulo, né, como eu falei, não está passando por esse problema, né? Com certeza a ambulância chega rápido e eu posso tentar identificar como eles estão resolvendo esse desafio, né? E foi isso que eu fiz, sabe? Mas a grande sacada nisso que eu falo de copiar e colar ajustando a formatação é você tropicalizar e ter muita essa consciência das peculiaridades que existem no Brasil, sabe? Então, o que funciona em Londres não vai funcionar em São Paulo necessariamente. Você vai ter que ter esse senso crítico, esse contato de fato com o desafio que você está enfrentando, para que você consiga adaptar e a partir daí chegar ao ponto final ali, que é garantir que, sei lá, pessoas tenham mais acesso a serviços públicos e etc. Então, acho que você pensar de maneira global, ter contato com redes de outros lugares, até pensando mais local, né? Porque você é de São Paulo, conversa com alguém do Sul, se você é do Norte, conversa com alguém que está fazendo transformação em Brasília, sabe? Então, não precisa pensar necessariamente só de outros países. Acho que ajuda muito a você identificar pontos cegos que no dia a dia ali você enfrentando, vendo o problema, talvez você não consiga ver, e a partir daí colocar senso crítico, liderança e protagonismo para fazer aquilo acontecer na sua região e garantir que, de fato, você chegue no seu objetivo final de, poxa, ser uma jovem liderança e, de fato, fazer com que o seu ambiente seja um lugar melhor, sabe? Então, eu sempre gosto muito dessa pergunta porque passei muito por essa transformação nesses últimos tempos. Sensacional, Alex. Obrigada por compartilhar. Eu adorei a combinação que vocês todos trouxeram até aqui entre usar esses acessos que a gente tem, né, no exterior para aumentar talvez o engajamento local e estressar a importância do nosso trabalho localmente, usando essas oportunidades, essas conexões, enfim, e aprender com o que está acontecendo lá fora, mantendo um senso crítico para adaptar a nossa realidade, né? Muito bom, gente. Acho que são coisas muito importantes de se manter em mente. Você quer complementar, Gui, com a sua experiência? Sim, eu ia tocar nesses pontos também, mas acho que o Alex, a Lu, o João trouxeram contribuições muito bacanas, e o que me vem em mente nesse momento é até trazer mais da perspectiva acadêmica, assim. Ontem mesmo eu estava estudando vulnerabilidade, o conceito de vulnerabilidade para a academia, para ciências sociais, e o entendimento do momento é que se você não tem uma integração social, se você não está integrado em algum contexto, as chances de você cair numa vulnerabilidade é muito maior. Então, se você não tem, se a sua rede familiar é prejudicada, se você tem poucos contatos, se suas conexões mesmo, né, em seu entorno são fragilizadas, as chances de você, por exemplo, entrar em situação de rua é muito maior. Então, pensando nisso, e também pensando que todos nós aqui temos alguma dimensão de vulnerabilidade, enquanto pessoa não branca, enquanto pessoa não homem, enquanto pessoa não heteronormativa, heterossexual. Então, tudo isso gera algum tipo de vulnerabilidade. Então, acho que a minha fala é no sentido de estressar a importância desse networking como um modo de sobrevivência mesmo. Ele não é só aquilo que você faz no seu projeto social, mas é para a sua sobrevivência, sabe? É através dessas pessoas que você vai conseguir, sei lá, viver, que você consegue, por exemplo,
ai, preciso fazer uma viagem agora para Brasília, posso dormir na sua casa? Esse tipo de coisa, sabe? Preciso fazer uma viagem para a Europa, tenho só o dinheiro da passagem, será que eu consigo ficar na casa daquele meu amigo que eu conheci no Instagram? E se joga, e vai mesmo, sabe? Então, acho que a rede, ela funciona como um modo de sobrevivência na sociedade. E isso vai contra muito, não contra exatamente, mas é diferente de como o discurso hegemônico que vem de determinados países, de determinados espaços, enxerga o trabalho social. Porque, às vezes, a gente tem essa visão meritocrática, né, de o centrado no indivíduo, então o indivíduo vai lá e cria o projeto social, e é a figura daquela pessoa, e ele, né, o homem branco salvador que faz tudo. Mas, para pessoas que vêm da periferia, que não possuem já uma rede muito bem estruturada, é muito mais difícil de você ser essa pessoa que construiu o projeto social incrível e tudo mais. Então, principalmente para pessoas que já têm caráter de vulnerabilidade maior, a rede é tudo. E aí acho que entra muito na fala da Lua lá atrás sobre como é importante dar voz para as pessoas que estão ali do seu lado, para que elas também tenham responsabilidade sobre o desafio, para que elas também se sintam parte daquilo, né? Então, ai, me alonguei, peço perdão, Muito mas bom. Não, que isso, era isso. por favor. Perfeito, Gui. É por isso que a gente decidiu dar como tema desse evento Conectando para Transformar, né? A gente acredita muito que a transformação ela só acontece a partir do coletivo e até falando sobre o nosso bem-estar pessoal, né? Enquanto pessoa, por trás de todas as iniciativas que a gente coordena, de todas essas coisas maravilhosas que a gente faz, a gente também tem necessidades pessoais, emocionais e assim por diante que precisam de conexões, né, para serem satisfeitas e a gente não consegue satisfazer nossas necessidades sozinho, a gente só vive, existe e gera mudança em rede, né? E aí chegou uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo aqui, um pouco sobre isso, acho que a gente pode explorar um pouco mais a fundo. A pessoa está perguntando como lidar com as dificuldades emocionais e pessoais durante essa caminhada de busca por gerar impacto social. Acho que eu vou direcionar a pergunta para ti também, Gui, como você está trabalhando com acesso à saúde mental, tudo mais para pessoas LGBTIA+, como que você cuida da sua saúde, das suas dificuldades emocionais, pessoais, da sua saúde mental no meio disso tudo? Ah, essa pergunta é muito boa, eu também me voluntariei para responder ela, porque acho que tem várias camadas ali legal para a gente trazer. A primeira coisa que eu queria resgatar é uma fala do João, quando ele falou que a gente só gera impacto quando a gente se conecta com a nossa essência. Então, vai ser muito mais difícil para você entrar num projeto que não está conectado com a sua essência e que não faz sentido para você, que você faz para botar no currículo, que você faz para ficar bonito para os outros, para fora. Então, antes de tudo, tem que começar por dentro, sabe? Aquela mudança tem que partir do seu coração. Então, isso é uma releitura que você faz da sua história mesmo. Então, o que no seu passado te incomoda, alguma experiência que você viveu que te motiva muito para gerar mudança, acho que é aí que você tem que se concentrar para quando você vai pensar em impacto social. E quando você tem essa conexão interna, tudo fica mais fácil. Então, você cria energia do além para estar trabalhando 11 da noite no projeto, porque é a sua essência, sabe? Você vai estar lá e não vai ser muito dificultoso você fazer aquilo. Uma outra dimensão dessa discussão é sobre as necessidades corpóreas, físicas que a gente tem enquanto pessoa, né? Que a Yas estava trazendo. E esse sempre foi um ponto muito importante para mim, mas que eu venho descobrindo novas facetas dele num curso agora sobre abordagens orientais de impacto social, que eu fiz recentemente, e que me foi trazido pela Yasmin, pela própria Global Changemakers, divulgado na rede da Changemakers. E o que eu aprendi com eles é que a mudança tem que nascer internamente. Então, você não pode querer pular etapas, queimar etapas. Se você quer gerar um impacto social com relação à desigualdade e como as pessoas estão distantes umas das outras, como existem problemas de classe, você tem que se conectar ali com as pessoas que estão mais próximas de você. Então, quem está mais próximo de você, que ao mesmo tempo não está conectado com você, no seu grupo social, na sua escola, você exercita esse tipo de trabalho,
de conexão, de amorosidade, de compaixão com essas pessoas. Então, é a partir do micro que você vai cada vez mais aumentando o seu círculo de impacto até você chegar no impacto estrutural. Isso é uma chave muito grande porque a gente precisa girar aqui no Ocidente, de pensar tudo partindo do eu, sabe? De quais são as minhas demandas, como eu estou numa posição para ajudar outras pessoas nesse momento, a minha saúde mental está ok para que eu possa ajudar outras pessoas? Então, acho que tem esse outro aspecto também de fazer um diagnóstico pessoal, de você não querer se colocar numa posição de muita responsabilidade e você não ter as capacidades ainda para estar lá, sabe? Então, muitos assuntos, muitos aspectos. Mas acho que eu queria trazer essa questão sempre do dentro para fora, sabe? É sempre pelo menos da jeito que eu vejo isso, é sempre do interno para depois para o externo. Boa, muito bonito, Gui, obrigada. E vamos explorar um pouco mais essa pergunta, que eu acho que ela é super importante. E para vocês, gente, como que vocês cuidam de si, das suas necessidades e tudo mais, e para conseguir fazer esse movimento do dentro para fora, né? Para garantir que a gente consegue sustentar também esse esforço que a gente tem de mobilizar, de entender problemas sociais, de querer mudar as coisas. Para isso a gente tem que estar muito bem, acho que muito integrado, muito saudável, né? Como que vocês lidam com essa questão? Para mim, um tema que tem sido assim importante para mim pessoalmente é um pouco essa ideia de amar a dificuldade, né? A dificuldade dói, né? Só que ao mesmo tempo a gente cresce com ela. Eu não sei, por exemplo, eu sou gay desde os 16 anos, eu levei 7 anos para sair do armário, gente. E isso aí, na verdade, aqui praticamente no Brasil. E para mim o que foi interessante é toda essa jornada foi difícil para mim, assim, todo esse trabalho interno que eu tinha que fazer. Eu acho que tinha, não sei, muito preconceito dentro da minha cabeça. E uma vez que eu meio que domei esse dragão, aos 23 anos, então, tipo, eu estava aqui falando com o pessoal aqui antes da conferência, que terminei, quando cheguei no Brasil, trabalhei durante 6 meses na Associação da Parada do Orgulho de São Paulo. E para mim, esse trabalho que fiz na Associação da Parada foi possível por ter passado essa dificuldade interna, por ter tido esse processo que para mim pessoalmente foi difícil, mas essa dificuldade me fez uma pessoa mais mais resiliente, mais confortável com quem sou. Eu não vendo isso como melhor ou pior, mas vendo isso como parte de quem sou, e que esse processo me fortaleceu depois para um outro processo de mudança. Então essa ideia da gente de ver a dificuldade como quase uma aliada, não é? Como esse dragão que nos vai levar a um próximo patamar. Para mim é importante, não é? Porque é dificuldade, não é? É dificuldade que nos faz changemakers. É por isso que a gente está aqui, não é? Porque a gente, apesar de tudo, a gente decide seguir em frente, apesar de ser difícil e é nessa força que a gente tem para superar a dificuldade que depois a gente realmente gera essa força do além que o Guilherme estava falando, né? Que catalisa outras pessoas, que outras pessoas depois também veem e olham e, talvez talvez a minha dificuldade também possa ser esse catalisador de algo novo, esse catalisador de uma essência e de um potencial único que é meu e que eu posso usar para transformar o mundo. Muito bom. Parece que a gente voltou para o começo da conversa, assim, do que nos motiva para começar, né? Do que nos instiga a se tornar changemaker, a se tornar agente de mudança, que é esses incômodos que a gente enxerga dentro e fora, né? Que a gente gostaria de mudar e que a gente busca entender e buscar recursos para fazer algo a respeito. Eu acho que isso é uma deixa boa para a gente ir caminhando para o final do painel. A gente só tem 5 minutinhos. Então, eu queria fazer uma rodada com uma última pergunta, resgatando até uma coisa que o João trouxe antes, que é essa questão da esperança, né? De a gente conseguir esperançar no meio de tudo isso que está acontecendo, dentro e fora, e assim por diante. O que traz esperança para vocês quando vocês olham para a América Latina? Vou começar com a Lua.
Olha, eu acho que para mim, primeiro, acho que a esperança veio interna e exatamente no conselho no conceito que João trouxe da esperança de não ver dado específico que indicava que ia dar certo, mas mesmo assim acreditar. Porque eu acreditava assim, nossa, se eu não falar para os outros jovens que a gente tem como mudar essa situação e que a política é nossa responsabilidade, se eu não acreditar nisso, tipo, quem vai acreditar, sabe? Eu acho que eu trabalho com uma pauta que é tão desacreditada, assim, de tipo, nossa, a política não funciona e tudo mais, que eu tinha meio que a obrigação. Então, eu acho que eu me coloquei nesse papel de estar sempre ali com essa esperança e tudo mais, mas hoje eu já tenho uma resposta maior de esperança que são todos os 150 jovens ali que entraram no Democratisou e que estão, tipo, compartilhando comigo essa missão e que estão fazendo mudança para mim, tipo, dá muita esperança, assim, de ver que há a possibilidade, sim, de mudar. E todas essas outras iniciativas que estão trabalhando para isso, sabe? Quando a gente vê que tem aqui, tipo, 31 pessoas discutindo, conversando, escutando sobre como é que a gente pode transformar a América Latina. Tipo, isso dá esperança, porque tem pessoas ali querendo fazer isso. Então, acho que ver que existem vários jovens aí querendo mudar, com potencial de mudar, querendo colocar sua voz, querendo falar sobre isso, querendo mudar, me dá muita esperança, tanto de continuar, quanto de que nossa região aí vai ter um futuro muito melhor, porque essa juventude está participando mais, está entrando mais nesses processos, e isso é essencial, está colocando aí sua voz no mundo, e isso não tem preço. Com certeza, com certeza. E para você, Alex, o que te traz esperança? Eu acho que esperança é fundamental. Eu acho que, apesar de eu ser uma pessoa que eu me considero introvertida, eu acho que eu recebo muita energia. Eu atualizo minhas energias com base nas pessoas, sabe? Eu acho que o povo brasileiro, principalmente, é algo que me traz bastante esperança, sabe? Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que eu vejo sendo construído, apesar de imensos desafios, eu achei muito difícil para olhar, não olhar isso e ver que a gente está caminhando para um lugar melhor, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me mantém vivo, isso é algo que faz eu acordar, assim, todos os dias e ter essa certeza de que, de fato, talvez não vai ser na velocidade que eu gostaria, talvez não vai ser na geração que eu gostaria, mas essas mudanças vão acontecer e acreditar que, de fato, eu posso fazer parte desse processo de transformação. Então, acho que, com certeza, a população brasileira é algo que me energiza e me dá esperança toda hora, todo santo dia. Boa. Obrigada, Alex. Que bonito. Para você, Gui, o que te traz esperança? Gente, tem duas coisas, uma que eu falo e outra que eu escuto. A primeira que eu escuto da minha mãe é que ela fala que a gente tem que acreditar sem ver. Então, num governo que estamos, num contexto internacional que estamos, a gente tem que acreditar que vai rolar, sabe? Tem que ter muita força de vontade, tem que vir de dentro, assim, que quando fora faltam referências, tem que acreditar sem ver. Tem que mesmo focar que é a sua vontade que vai mudar o mundo. E é sempre a vontade que vai conseguir fazer isso. Outra coisa que eu falo, e quem está aqui na Iris sabe, é sobre o processo de mudança. Quando você está lá vendo uma oportunidade que você pode se engajar, aplique e depois pense. Primeiro você aplica, você faz a application inteirinho, você se candidata, você faz tudo. Depois você vê se você vai ter dinheiro. Depois você vê se vai dar para você fazer. Depois você vê se você vai ter tempo. Primeiro aplica. Se engaja com aquilo. Deixa o mundo. A famosa frase do da trouxe ali. Primeiro, deixa o mundo te dar uma resposta. Depois você internaliza e vê se vai dar. E aí você faz acontecer. Então, pensando assim em projetos sociais, em coisas que vocês querem se engajar, aplique e depois vê. Boa. Obrigada, Gui. Adorei. João, e para você, o que te traz esperança nesse momento? Para mim, a minha jornada de entrar no Global Change Makers foi exatamente essa. Eu apliquei e depois descobri que fui selecionado totalmente. Assim, para mim, eu estava aqui pensando, para mim, eu acho que, assim, quando eu ponho assim a minha mão assim no coração e consigo assim no silêncio da noite ouvir meu coração batendo, esse pulso pela vida, sabe? Constante, que está ali. Para mim, essa força vital que eu sinto no meu coração, mas também sinto no coração dos outros quando os abraço, esse pulso pela vida é o que me dá esperança, porque ele me diz que esse relógio me fala que ainda há tempo. Ainda há tempo para transformar.
Que lindo. Gente, com isso, encerramos o primeiro painel, a primeira sessão do Virtual Youth Summit Latam 2022. Daqui a pouquinho, em 15 minutinhos, a gente vai ter uma sessão de networking chamada Conectando Jovens Changemakers, que é para justamente a gente começar a exercitar esse poder do coletivo, isso que nos traz esperança de acreditar que, enfim, de dentro para fora, se a gente juntar essa força vital que a gente tem, se a gente juntar essa esperança e essa vontade de mudança que a gente tem, a gente vai conseguir transformar a nossa região. Então, muito obrigada. Obrigada, Gui, Alex, Lua, João. Caramba, vocês moram no meu coração e o que me traz esperança é lembrar de que vocês existem e que a gente está junto nessa, que a gente está no mesmo barco, que é as mesmas coisas para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. E é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês e por toda a inspiração, esperança que vocês trouxeram para esse painel, né? Convido vocês a continuarem com a gente também, se quiserem participar das outras sessões, mais do que convidados. E é isso, para quem está nos assistindo, vejo vocês muito em breve, em 15 minutinhos. Enquanto isso, vamos se conectando ali pelo WhatsApp. Quem não entrou no grupo de WhatsApp ainda, eu vou compartilhar com vocês o link aqui, para que vocês possam entrar. Dá um segundinho. Aqui, pronto. Caso vocês não tenham entrado ainda, esse é o nosso link de WhatsApp. A gente está ali se conectando, conversando um pouquinho sobre as sessões. A gente compartilha lembretes também, importantes. E é isso, galera. Nos vemos em breve para a próxima. Até mais. Beijo no coração Muito de todo obrigado, mundo. gente. Tchauzinho. Um beijo. Tchau, obrigado. Tchau.